1 Pedro, abra sua Bíblia, capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro. Estou lá em Apocalipse, gente. Pedro sumiu da minha Bíblia. Achei. 1 Pedro 2. Versículo 9 e 10. Amém. Você está exposto ao poder da magnífica palavra de Deus. Amém. Nesse momento você é curado, diga glória a Deus. Você é restaurado, você é vivificado, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Amém. Você quer acompanhar comigo aqui? Vocês, porém, diga assim, sou eu. Mais uma vez, gente. Sou eu. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo. É verdade. Mas agora, são povo de Deus. Diga, eu sou povo de Deus. Aleluia. Antes, não tinham alcançado misericórdia. Misericórdia, gente. Mas agora, alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai, fale conosco, Senhor. Nós queremos tanto ouvir a sua voz. Nós queremos sair daqui vivificados pelo seu poder, pela sua graça. O Senhor conhece cada coração, como cada pessoa chegou aqui, como foi a semana, a demanda de cada um deles, Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem chorou essa semana. O Senhor sabe quem gemeu. O Senhor sabe quem criou expectativa. O Senhor sabe quem guardou tua palavra no coração. O Senhor sabe. O Senhor sabe das afrontas. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, se manifesta aqui neste lugar, através da tua poderosa palavra, falando aos nossos corações nessa noite. E nós vamos sair daqui, Pai, nós cremos diferente do que chegamos, com a nossa identidade reafirmada em Cristo Jesus. Aleluia, graças te damos no nome de Jesus, Paizinho. Amém, amém. Podem sentar. Amém. O título dessa mensagem é A Igreja Relevante. Hoje eu não iria pregar devido a alguns acontecimentos. Eu falei, amor, não dá para eu pregar hoje não. Aí eu fui fazer arroz, né, gente? Como é que Deus fala com dona de casa? Lavando louça, fazendo arroz, estendendo roupa. Aí eu fui fazer arroz. Aí eu virei para Marcelo, que estava passando assim perto da porta da cozinha. Eu falei, Deus mandou eu pregar e já me deu o tema. É esse o tema, a igreja relevante. O que é ser uma igreja relevante? Basicamente, ela é a igreja que se sobressai. É uma igreja que tem importância. Essa é a igreja relevante. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Amém? A igreja, diga, sou eu. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Você é noiva do Cordeiro, amém? Ela é nada mais e nada menos do que o plano maravilhoso de Deus para levar boas novas
do Evangelho ao mundo. Foi a forma que Deus quis se revelar após Jesus. Foi deixando a igreja. E a igreja, ela recebeu do Senhor o encargo. Ela recebeu do Senhor da igreja o ID. Ela recebeu do Senhor da igreja o encargo de levar as boas novas, de levar o Evangelho. Aleluia. Eu falo com vocês, eu tenho tanto temor pela palavra que estou pregando, irmãos. Vocês não têm noção, meu corpo treme. E a igreja, ela é também o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é o cabeça. O cabeça está no céu, mas o corpo está na terra. E nós somos, e o corpo não anda separado da cabeça. Vocês já viram isso? Um corpo andar separado da cabeça? Não dá, né, gente? Isso significa que Cristo está juntinho com sua igreja. Amém? O que Cristo, o Senhor da igreja, espera é que sua igreja seja uma igreja de relevância. Uma igreja relevante. Agora, ser relevante não significa ter fama. A igreja pode ser uma igreja, uma denominação, ela pode ser muito famosa, mas isso não significa que ela seja relevante. Ela pode ser uma igreja com muita popularidade, mas isso não significa que ela seja relevante. Ela pode ter grandes recursos e riquezas, mas isso não significa que ela seja uma igreja relevante, porque ser relevante significa ser de grande valor, de grande importância. Ser relevante implica em ser uma igreja viva e impactante. Isso independe de quanto dinheiro, de quanto luxo a igreja tem. A igreja do Senhor, a igreja relevante, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Vou falar novamente. Você, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, você está no mundo, mas você não é do mundo. Ela se move em demonstração de fé. Mas não é a fé tão somente, é a fé com obras. Ela anuncia o amor de Deus com atos de misericórdia. Sabe o que a igreja é? Ela é o sal fora do saleiro. Aleluia. Existe uma urgência em nos posicionarmos como igreja relevante. Como assim, pastora? Que põe em prática o evangelho puro, sem mistura, sem muito enfeite. Um evangelho simples, porém poderoso. Esse evangelho um dia tocou a minha vida, tocou a sua vida. E na prática desse evangelho, eu quero ver com você, meditar com você, que na prática desse evangelho, nós vamos nos tornando uma igreja relevante. A palavra do Senhor diz para nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E como que eu sou uma igreja relevante? Eu sou uma igreja relevante quando eu levo pão aos famintos. Eu não posso virar para uma pessoa que está com a sua despensa vazia, desempregado, sem nada para comer em casa, com criança, e falar: tenha fé. Não, irmãos.
Eu preciso, como igreja, exercer a minha mordomia cristã e falar: meu irmão, minha irmã, tá aqui, ó. Hoje chegou bênção para sua casa. O Senhor falou que a farinha da panela não ia acabar. Pois não vai não, chegou a bênção aqui. Uma igreja relevante não vira para os outros e fala: tenha fé. Ela vai lá e mostra as suas obras. Ela leva pão para quem tem fome. Ela reparte. Provérbio 22, 9. Chegou uma cesta aí por inteiro, né? Traz aqui para mim, por favor. Alguém trouxe essa cesta. Eu vou te dizer o que está escrito em Provérbios, junto com outros irmãos que colocaram aqui. Provérbios, capítulo, obrigado, Juan, 22, 9. O generoso, essa promessa é para aquele que reparte o pão com o faminto. O generoso será abençoado. Pega aí. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres, com os necessitados. Igreja relevante, ela reparte o pão. Ela não quer só para si, não. Aleluia. Como que eu sou, pastor, uma igreja relevante? Eu sou uma igreja relevante quando nós levamos água da vida aos sedentos. João capítulo 7, versículo 37. Eu sou uma igreja relevante quando eu levo a água da vida para o sedento, para aquele que tem sede. Existem pessoas que não querem nada com Jesus. Tem gente que não quer. Eu mesma, pastor também, nós evangelizamos e falamos do amor de Deus para a pessoa falar assim: você não quer Jesus? Eu pergunto assim mesmo: você não quer? A pessoa fala assim: não, por enquanto não. Como se tivesse todo o tempo do mundo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou em alta voz, como eu estou fazendo aqui, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pode aplaudir o Senhor. Então a igreja relevante, ela leva a água da vida para aquele que tem sede. É Jesus. Enquanto tem pessoas que não querem nada com Jesus, existem muitos dentro e fora da igreja que está com sede. Está como uma terra seca. Está seco. Precisando de água. Águas do Espírito que fluem do trono de Deus. Água que tira a poeira do deserto. Água que lava as impurezas, que refresca a alma. Tem gente aqui dentro e tem gente lá fora precisando. A igreja relevante, ela faz isso. Aleluia. A igreja relevante, ela faz o que está lá em Lucas 19, 10. Ela leva a esperança da salvação aos perdidos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. E um dia o amor de Deus nos alcançou. Tem gente lá fora precisando ser alcançado pelo amor de Deus. E é a igreja relevante que Deus vai usar. É a igreja relevante que Deus vai usar. E olha, perdido, eu quero focar nessa palavra. Alguém aqui já recebeu um endereço? Pessoal aí que trabalha no Mercado Livre, talvez consiga entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. A sensação de se perder. Você não sabe onde você está. Você não sabe para onde ir. Você fica: ai meu Deus, na hora, me ajuda. Alguém perdido, ele não sabe o que fazer. É uma sensação horrível. Só quem um dia reconheceu que estava perdido sabe o que é isso.
Ele veio para salvar, buscar aquele que está perdido. Um dia Deus entrou lá no meu quarto escuro, o quarto da depressão, o quarto da síndrome do pânico, o quarto da tristeza, da angústia, do choro. Perdida. Eu tenho certeza que você também tem a sua história. E a esperança da salvação chegou para mim, chegou para você e vai chegar para outros. Aleluia. A igreja relevante, ela acolhe aos de espírito abatido. Quantas pessoas nós recebemos aqui assim, irmãos? Nós aqui temos o hábito de, quando a pessoa está chegando aqui na igreja, nós fazemos de imediato um gabinete com elas. Quantas delas chegam para nós com espírito abatido, machucado, ferido, desacreditado? Aí a igreja relevante acolhe. Acolhe abraçando, ouvindo, orando. Isaías 61, versículo 1 ao 3, eu quero ler com você. A igreja relevante, ela precisa cada dia mais acolher. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de si. Óleo de alegria em vez de pronto, espírito angustiado. Vestes de louvor. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Antes perdido, agora carvalho de justiça. Antes sem direção, ferido, agora plantados pelo Senhor para a sua glória. A igreja relevante, ela acolhe, ela cura, ela toca feridas de pessoas. E Deus está te tocando nessa noite aqui. Você não vai sair do jeito que você chegou. A igreja relevante, ela é recuperadora e encorajadora de sonhos. Em 2 Samuel 9, conta a história de um homem chamado Mefibosete. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar? A maioria, né? Vou contar um pouquinho, você vai lá ler. 2 Samuel capítulo 9. Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, amigo, muito próximo, muito querido, muito amado de Davi. Mas houve uma matança de toda a família de Mefibosete. Saul, seus filhos foram mortos, enforcados. E Mefibosete foi criado por uma babá nos nossos dias, né? Chama-se assim para você entender melhor. E essa mulher, correndo com esse menino de 5 anos nos braços, caiu.
E nesse acidente, ele ficou coxo dos pés. Ficou defeituoso. Esquecido. Jogado. Mefibosete, o nome dele, quer dizer vergonha destruidora. Já pensou isso? Alguém de uma linhagem real ter por nome vergonha destruidora, era o que significava o nome desse rapaz. Até que o rei Davi falou: busque alguém da família de Saul, se tiver vivo, traga, para que eu exerça misericórdia para com ele. E os servos de Davi foram à procura e acharam Mefibosete. E ele chega para Davi já com a sua autoestima totalmente destruída, acostumado àquela vida, porque nessa circunstância ele já era casado e tinha filhos, o tempo tinha passado, então ele se adaptou àquela história de miséria. Ele fala para Davi: quem sou eu, esse cão morto? Que coisa triste. Alguém tem o conceito de si mesmo assim? Quem sou eu, esse cão morto, para que tu mostre misericórdia para comigo? Davi fala assim: você vai sentar a partir de hoje à mesa comigo. O que eu comer, você vai comer, Mefibosete. E tem mais, todas as terras que eram de Saul teu pai, porque se falava assim de avós e de antepassados, na verdade ele era neto de Saul, mas Davi falou que todas as terras de Saul teu pai te será restituída. De miserável, ele agora está no palácio, sentado à mesa do rei, tendo a sua história mudada. É assim que Deus faz. Ele tira o pobre do monturo, ele ergue. Lá do monturo, pensa no monturo aí, você tem que visualizar. Ele vai lá, tira e faz se assentar entre os príncipes. E é isso que Deus espera de uma igreja relevante. Mudar a história de pessoas. Tirando da enfermidade, do vício, das drogas, da bebida, da depressão, da angústia, da solidão. Mudando a história. Mudando a história. Eu me lembro que quando eu me afastei do evangelho na adolescência, e eu queria voltar, todo mundo já está careca de saber. E quando eu cheguei na igreja para visitar no domingo, que eu falei: a partir de hoje eu vou voltar para a igreja. E eu entrei na igreja, como eu chorava, irmãos. Era aquele choro, o choro mais doído que você possa imaginar. Você não sabe o privilégio que é estar na casa de Deus, não. Quanto Deus te guarda por você estar aqui. Quanto você é abençoado, mesmo quando você não crê. Mesmo quando você está de rebeldia, biquinho. O quanto você é abençoado. Irmãos, eu chorava. Um choro doído. Uma moça que estava na igreja que eu entrei, tinha uma galeria. Fora. E ela estava, a escada dava para a galeria, ela estava assim, no início da escada, da parte de cima. Eu não vi, mas aquela moça me observou o culto todo. Era uma igreja de aproximadamente 300 membros. Mas aquela moça me enxergou. Eu quero trazê-la aqui, nós estávamos falando sobre isso. Ela, o esposo dela, hoje é pastor, muito amigo meu, da minha mãe, do Marcelo. Um homem de Deus. E ela me enxergou lá em cima. Antes do culto acabar, ela desceu as escadas correndo.
E ela falou assim para mim: posso te dar um abraço? Você não precisa falar nada, eu só quero te abraçar. Querido, sabe quando alguém abre uma represa? Era eu naquela noite. Mas eu chorei, eu chorei, eu chorei. Mas foi um abraço que me curou, que me acolheu. Eu me sentia um pouco como Mefibosete, um cão morto. Mas aí eu cheguei na casa do Pai e alguém me amou com o amor de Deus. E eu precisava exatamente disso, de alguém que me abraçasse e me amasse sem que eu tivesse que falar nada. E Deus me deu exatamente o que eu precisava naquela noite. Aquele abraço ajudou que eu estivesse aqui pregando para você. Aquele abraço me curou para eu cumprir o propósito. Porque é isso que uma igreja relevante faz. Aleluia. Ela é recuperadora e encorajadora de sonhos. A partir daí, fui ouvindo palavras, sabe, Tainá? Um dia eu estou lá num seminário bíblico que eu sempre amei, gente. Eu fui de louvor mais de 16 anos na minha vida, Marcela e eu. Hoje a gente está enferrujado, mas a gente foi de louvor há muito tempo. Irmãos, mas eu sempre gostei de seminário de palavra. E eu me lembro de estar no seminário de palavra e o pastor fez um daqueles apelos que o nosso pastor faz aqui também. Se essa palavra falou com você, vem aqui à frente. E aí eu fui. E eu estava pertinho do Marcelo e foi a primeira vez que eu ouvi esta frase. Ele colocou a mão na nossa cabeça e falou assim, e nunca tinha visto esse homem, falou assim: olha, vocês serão pastores por excelência. Porque Deus pega a gente da onde a gente está e encoraja, põe sonhos dentro da gente. Estava aí, a gente se sentindo lá, um cão morto. Mas Deus falou: não, vem, que eu vou fazer de vocês pescadores de alma. Vem, porque vocês serão parte da minha igreja relevante. É assim que Deus faz. A igreja relevante, ela prega a verdade, mesmo que isso lhe custe benefícios e aprovação dos outros. Gálatas 1:10. Eu vejo igrejas, irmãos, e antes de nós recebermos do Senhor a confirmação de que estaríamos pastoreando uma igreja, o Senhor falou conosco durante 1 ano: aprendam o que não fazer, porque o que não fazer é tão ou mais importante do que saber o que fazer. E eu vi tantas igrejas massageando o ego, não falando de pecado, santidade, salvação, inferno, volta de Jesus, com medo de perder pessoas. Eu já preguei em igrejas que eu falei o que Deus mandou, nunca mais me chamaram. Carol está de prova. Eu falei, ou amaram ou odiaram. Odiaram, porque eu não voltei nunca mais. Mas uma igreja relevante, ela não pode ter medo de falar o que está na palavra. Ainda que isso implique em pessoas se levantarem e ir embora. Pessoas ficarem chateadas com você, aborrecido. Falar que você é rígido, duro, ruim, não importa. Olha o que Paulo falou: por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou a favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Isso é o apóstolo Paulo. Se ainda tivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Simples assim. Queridos, ser uma igreja relevante, a gente não pode ter medo
de falar a palavra, de falar o evangelho, de dizer a verdade. Porque um dia isso será cobrado de nós. Irmãos, existem igrejas que se você for pregar, o pastor vira para você e fala assim: olha, não fala de pecado aqui não, tá? Não, porque tem alguns irmãos aqui que estão em pecado, então vão se sentir ofendidos. Como assim? Santidade? Não fala aqui não. Fala que Deus é bom, que Deus é amor. Mas a Bíblia diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu não posso falar uma parte da Bíblia, irmão. Eu preciso falar a verdade. Eu me lembro de ter procurado uma pastora, psicóloga, já nesses 3 anos, quase 4 de igreja. Falei: me ajuda, estou pirando. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu estou pregando e parece que não está fluindo. O povo não quer ouvir, o povo não está nem aí. Eu falei para ela, ela falou assim para mim: Cristiane, eu vou dizer só uma palavra para você. O semeador saiu a semear. Que terra que caiu não é responsabilidade sua. Me libertou, irmãos. Minha função é falar a verdade para você. A função do pastor é pregar o evangelho sem mistura. Como você vai administrar isso? Eu sinto muito, mas não é da nossa responsabilidade. Uma igreja relevante, ela prega a verdade, porque senão seria servo dos homens, não de Cristo. A igreja relevante é uma igreja que ama o próximo, com evidência do amor de Deus, que vive uma comunhão profunda. Romanos 13:8. Irmãos, eu já fiz parte de igreja que não pregava o amor. Sabe por quê? Porque o amor é como a fé. Amor tem que ter obras. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. A igreja é relevante quando ela ama. E mesmo dizendo para vocês que aqui a gente fala a verdade, a gente confronta, a gente prega o evangelho. Mas isso, irmãos, mesmo que sendo de uma forma muito, às vezes, firme, rígida, não é ausência de amor, não. Nós pregamos assim, muito pelo contrário, porque nós amamos vocês. Tem gente que ama os bichinhos e não tem nada de mal nisso. Mas Deus nos chamou para amar a gente. E é mais difícil, tá? Amar bicho é mais fácil. Mas Deus chamou a gente para amar a gente. O que eu posso fazer? É amar quando está de birra, é amar quando vira as costas, é amar quando está chateado, é amar quando desobedece, é amar quando está em pecado. Amar. Deus nos chamou para amar. Aleluia. Uma igreja relevante, ela pode não ser confortável. Essas nossas cadeiras não são tão confortáveis assim. Ela pode não ser luxuosa, não tem problema. Mas ela precisa ser viva e operante. Como diz o Cleito, operante, na linha, câmbio. Ela precisa ser uma agência do reino de Deus. Aleluia. Jesus falou em Mateus 21:13: a minha casa será chamada casa de oração. Por quê, querido? Porque as pessoas, elas, em geral, elas não estão buscando perfeição, porque não vai encontrar na igreja. Mas elas estão buscando solução.
E uma igreja relevante vai orar junto com você, vai crer junto com você, vai batalhar junto com você, vai te pregar a palavra, vai, sabe, dar destino, vai te orientar, vai te sustentar. A igreja relevante, ela precisa permanecer, prevalecer e ser fiel. O que significa isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso significa que nós não devemos ser fiéis, perseverantes, por um tempo. Não, é até o fim, até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo que a gente tropece, Deus vai lá e nos levanta. Porque a Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor levantará. Mesmo que a gente desanime, o Espírito Santo vai lá, anima a gente prossegue. A igreja relevante, ela não é perfeita, irmãos. Mas ela busca agradar o Senhor dela. Ela tem defeitos, muitos, mas ela quer agradar o Senhor dela. Ela pode não ser perfeita, mas ela pode ser relevante. Aleluia. E com isso eu quero falar algo para você. Não fale mal da sua igreja. Não falemos mal uns dos outros. Estou me sentindo o apóstolo João, usando as palavras dele. Gente, estou falando no bom sentido, tá? Tem que colocar muito degrau, Jesus. Estou falando usando as palavras dele. Não falemos mal um dos outros, sabe? Porque é através da igreja que se propõe diante de Deus em ser relevante, que nós somos tratados. Diga glória a Deus. Nós somos acolhidos. Nós somos ajudados. Nós somos encorajados. Nós somos transformados. Nós somos valorizados. Nós somos ajustados. Nós somos edificados. Nós somos amparados. Nós somos curados. Nós somos perdoados. E acima de tudo, nós somos amados. Eu já estou encerrando, porque não é por muito falar que a gente é ouvido. E se Deus mandou eu falar até aqui, é até aqui que eu vou falar. Mas eu quero encerrar com uma pergunta. Se tem alguém aqui nessa noite que já foi ajudado pela igreja do Senhor, pode não ter sido essa, pela igreja do Senhor ou por algum irmão, fique de pé no seu lugar. Pode olhar uns para os outros, pode olhar ao redor. Eu já cheguei aqui tão desanimado, irmãos, tão desanimada. Aí a Kelly sempre fala assim: pastora, você está bem? A Kelly, assim, é o docinho daqui da igreja, é a Kelly. Ela fala: pastora, você está bem? Aí eu falo às vezes com ela. Aí ela fala assim, eu falo: Kelly, eu não sei, estou cansada,
estou um pouco desanimada. Já falei isso para ela. Aí ela falou assim: não desanima não, pastora. Você não tem noção como essa igreja mudou a minha vida, da minha família. Ela não desanima não. Vocês fizeram tanta diferença na minha vida. Irmãos, isso dá uma força para a gente continuar. Quero chamar aqui os meninos do louvor. Eu sei que nós estamos em período de pandemia. Parece que passou, mas não passou, né? Mas eu gostaria que você virasse. O povo de cá vira para cá, o daqui para... Vão virar uns para os outros, sim. E vamos orar uns pelos outros agora, nesse momento. Estende a mão assim, ó. Você não precisa tocar, não. Estende a mão, isso. Na direção que você quiser. Se você quiser orar para cá, eu também preciso. Tem gente que está virada para cá, eu preciso também. Isso, estende a sua mão assim. Vamos orar uns pelos outros agora, irmãos. Ore por esse irmão aí, ore por essa irmã. Feche os teus olhos, ore por ele, ore por ela. Para que o Senhor sustente, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor cumpra os propósitos dele, para que ele seja encorajado, fortalecido. Isso, vai orando, vai orando. Fala: Senhor, ajuda o meu irmão. Ajuda esse irmão que está aqui nessa noite. Cura as feridas dele. Cura o coração dele, Senhor. Ajuda ele, a história dele, os sonhos dele, o projeto dele. Levanta ele, Espírito Santo. Isso. Ore aí, gente. Fala: Senhor, abençoa. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos uns pelos outros agora. A tua palavra diz: oreis uns pelos outros para que sareis. Pai, como igreja, ajuda-nos a ser uma igreja relevante, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que abençoa. Que assim seja, meu Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. E você agora pode cantar essa canção conosco.